Ei, você sabe o que é uma zebra? Não estou falando do animal. Não, nada a ver, irmão. Mas no futebol? Não sei. Muitos falam em alguma competição de futebol ao redor do mundo que em uma partida ou algum campeonato deu zebra. É mesmo, é? Mas você sabe o que isso significa? Não sei. Isso acontece quando algum time ou seleção simplesmente ganha uma competição sem ser favorita e ninguém ter fé de que aquela equipe poderia avançar de fase e chegar longe de uma competição, ou até mesmo ganhar algum campeonato. E no vídeo de hoje iremos ver as maiores zebras que aconteceram no mundo do futebol. No começo de cada campeonato ou competição, muitos acabam palpitando sobre aqueles que têm chance de ganhar. Então, geralmente, em programas de televisão, os especialistas acabam palpitando quem ganha ou quem não ganha. Tá bom, a maioria das vezes, esses comentaristas acabam errando feio muito. Fácil, São Paulo parece que é brasileiro. Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara. Mas outros acabam acertando. Como, por exemplo, no campeonato inglês, que é a Premier League, os favoritos dos títulos são sempre os grandes clubes do país, como Manchester United, Liverpool, Chelsea, Manchester City, Arsenal e Tottenham, ou na Alemanha, em que muitos apontam o Bayern de Munique como principal favorito, com o Borussia Dortmund correndo por fora. Isso já faz um bom tempo já, né, que o Borussia não consegue ganhar um título. E também na Espanha, onde Real Madrid e Barcelona sempre brigam pelo título, com o Real Madrid correndo por fora. Você parece burro! Mas em alguns casos, a zebra ataca. É aqueles clubes que não têm muita expressão no país, ou até mesmo aqueles que são conhecidos, mas que não conseguem chegar perto do título, o que faz com que muitos deles ousem sonhar chegar a esse momento. E o que fica marcado na história desses clubes e pelos torcedores, que viram seu time fazer história, mas que sempre acreditaram que o momento de glória poderia chegar. Para começar, vamos viajar para a França, em que lá o PSG, ou Paris Saint-Germain, domina o futebol francês, em que a maioria das vezes acaba faturando o título. Mas outros grandes times da França também brigam pelo título, como o Olympique de Marseille, o Lyon e o Mônaco. Mas na temporada 2010-2011, a zebra atacou. O Lille acabou conquistando o título do campeonato, onde brigou com o Marseille pelo título. Naquele elenco tinham nomes como Adil Rami, que fez parte do elenco da França na Copa do Mundo 2018, Gervinho, que jogou várias vezes em times da Europa e pela seleção da Costa Marfim, e o principal jogador daquele elenco, o belga Eden Hazard, que depois faria muito sucesso no Chelsea. E também no Real Madrid, não tanto. E naquela época, o técnico do time era o jovem Rudi Garcia, que fez com que o time conquistasse o campeonato com 8 pontos na frente do Marseille, que ainda iriam faturar a Copa da França ao derrotar o PSG na final por 1-0. O Montpellier, campeão francês de 2011 e 2012. Um ano depois do improvável título do Lille, que não ganhava o título por muito tempo, a zebra atacou novamente, só que dessa vez mais forte, porque teríamos um campeão inédito, comandado pelo técnico francês René Girard. Je te flee. O Montpellier se sagrou campeão pela primeira vez em sua história, onde disputou o título até a final com o PSG, onde o principal jogador daquele elenco era o jovem Olivier Giroud, que mais tarde iria transferir para o Arsenal e depois o Chelsea, e foi artilheiro do campeonato com 25 gols e criou 12 assistências em 42 jogos. O Montpellier conquistou o título com 3 pontos de diferença do PSG. Haja sofrimento para os torcedores do Montpellier, do pequeno time da França. Saindo da França e indo para a Alemanha, para o campeonato alemão, ou também chamado de Bundesliga. O nome chama-se Bundesliga. Para muito pode ser meio engraçado, mas chama-se Bundesliga. O Bayern de Munique é o que sempre acaba ganhando o título e possui uma grande hegemonia. Ao ganhar todo 30 títulos do campeonato e 9 títulos seguidos, de 2013 até 2021. Tudo isso? E que o Borussia Dortmund acaba brigando com o Bayern para ver quem conquista o campeonato. Em que o Borussia ganhou o bicampeonato em 2011 e 2012, onde o jovem técnico Jürgen Klopp comandou uma seleção de jogadores jovens para a conquista desse bicampeonato. Mas em algumas ocasiões, a zebra atacou. Wolfsburg, campeão alemão 2008 e 2009. No começo de cada campeonato, muitos apontam o Bayern como grande favorito, disputando o título com o Borussia Dortmund. Mas na temporada 2008 e 2009, as coisas foram bem diferentes. Comandados pelo alemão Felix Magath, o Wolfsburg não teve facilidade e disputou ponto a ponto com o Bayern. Foi o primeiro título dos Lobos, em que tinham vários destaques, com o brasileiro Josué, que jogou no São Paulo e depois no Atlético Mineiro, que era o capitão daquele time, e no ataque 2 grandes nomes, o brasileiro Grafite, que foi destaque no São Paulo, e o bósnio Edin Dzeko, que depois ele teria muito sucesso na Europa, no Manchester City, na Roma e hoje está na Inter de Milão, que fizeram uma dupla ofensiva que dava pesadelo às zagas adversárias. No final, o brasileiro foi artilheiro com 28 gols, enquanto o bósnio foi vice-artilheiro com 26 gols.
Werder Bremen, campeão alemão 2003-2004. Um outro time que conseguiu quebrar a hegemonia do Bayern na década passada foi o Werder Bremen, que naquela época não ganhava um título desde 93. Comandado pelo alemão Thomas Schaff, ele montou uma equipe muito competitiva, que terminou aquele campeonato com 79 gols marcados em 34 rodadas. E foi a melhor defesa, ou seja, era um paredão que ninguém passava. E o ataque ofensivo era um deus do acuda para a zaga adversária. É verdade. Quer dizer, às vezes não. E também apenas sofreu 38 gols e terminou com 6 pontos de diferença do segundo colocado, o Bayern de Munique. E na mesma temporada conseguiu o doblete. O quê? Em que, além de conquistar o campeonato alemão, conquistaram também a Copa da Alemanha, ao derrotar na final o Alemanha Aachen por 3-2. O destaque daquele time era o atacante brasileiro Ailton, que anotou 24 gols no campeonato e 10 gols pela Copa da Alemanha. Ou seja, ele foi artilheiro da equipe na temporada e deu 10 assistências também. Infelizmente, o Bremen não conseguiu ter mais sucesso nacional e hoje está na segunda divisão do futebol alemão. Kaiserslautern, campeão alemão 97-98. Foi o título mais improvável do campeonato alemão, aconteceu em 98, onde a zebra atacou de vez. Foi o Kaiserslautern. Como? Kaiserslautern, que tá passando na tela aí mesmo. É complicado também, é difícil de escrever, mas é fácil até falar. Kaiserslautern. E que acabou faturando a salva de prata, que é o troféu da Bundesliga. Mas não foi tão fácil assim. 2 anos antes, o time estava na elite do futebol alemão, mas acabou sendo rebaixado e fizeram um péssimo campeonato. Então o clube foi atrás do técnico alemão Otto Rehhagel, que teve muito sucesso no Werder Bremen e no Bayern de Munique. Em 97, os Diabos Vermelhos voltaram para a elite com facilidade, mas as coisas iriam mudar em 98. E começaram o campeonato simplesmente derrotando o grande Bayern de Munique, em que já começou a zebra atacando de vez. E com isso foram conquistando vitória atrás de vitória, também contra gigantes da Alemanha, como Borussia Dortmund, Schalke 04, Bayer Leverkusen e entre outros. Mas na reta final, o time começou a tropeçar. Mas nas 2 últimas rodadas, os Diabos Vermelhos acabaram vencendo os 2 últimos jogos. E com isso faturaram um título improvável. E foi o maior feito do clube, que infelizmente na metade de 2000 acabou sendo rebaixado e hoje está lutando para voltar à elite. Atualmente está na 3ª divisão do futebol alemão. Indo agora para a Espanha. O Campeonato Espanhol, que também é conhecido como La Liga. Real Madrid e Barcelona sempre acabam disputando o título. O Atlético de Madrid, correndo por fora, que foi campeão em 2014 na última rodada. E Você é burro. o Sevilla, que também corre por fora. Mas, como o futebol é imprevisível, ou também o ataque da zebra em solo espanhol. Valência, campeão espanhol, 2001, 2002 e 2003, 2004. Após o time de Valência ter ficado com o vice-campeonato da Champions em 2000 e 2001, nossa, vice-campeonato, com certeza o torcedor deve ter ficado puto com isso. Eles queriam provar que eles ainda eram bem competitivos e queriam brigar por títulos, e com isso mantiveram a base do time, como por exemplo o goleiro Santiago Canizares, Roberto Ayala e Maurício Pellegrino, e também com a contratação de outras peças, como por exemplo o ex-River Plate Pablo Aimar, que foi tipo um maestro do meio campo, e também esse time era comandado pelo jovem técnico na época, Rafa Benítez, que conseguiu montar um time bem sólido defensivamente, com apenas 27 gols sofridos, então era simplesmente a muralha valenciana. E foi a melhor defesa do campeonato, mas também eficiente e mortal no ataque, com 51 gols feitos, principalmente por causa de Kylian Gonzalez, que foi um jogador bem importante para o time, tanto na defesa como no ataque. Na temporada 2002-2003, o time não obteve sucesso, mas as coisas iam mudar na temporada 2003-2004, em que aquele time voltou a saborear o gosto do sucesso. Os morcegos, como eles são chamados, mostraram força no começo do campeonato e conseguiram manter esse ritmo, até a conquista do título, fechando com 77 pontos, 5 em relação ao segundo colocado Barça. Com 23 vitórias, 8 empates e 7 derrotas, com 71 gols marcados em 38 rodadas e apenas 27 sofridos, que foi a melhor defesa do campeonato. E ainda, naquela temporada, eles iriam faturar o título da Liga Europa, ao derrotar, a final, o Olympique de Marseille de Didier Drogba e companhia. Ou seja, foi uma temporada histórica para o Valência. Deportivo La Coruña, campeão espanhol de 1999-2000. Um dos clubes mais tradicionais da Espanha, que hoje está na 3ª divisão do futebol espanhol, infelizmente, o Deportivo La Coruña, na década de 90 e nos anos 2000, chegou a brigar pelo título, como por exemplo em 94, mas infelizmente acabou ficando com o 2º lugar, onde o título escapou nas últimas rodadas do time. Mas na temporada de 99 e 2000, as coisas seriam bem diferentes. O time da Galícia, no norte da Espanha, contava com vários brasileiros como Djalminha, Mauro Silva, Donato e Fábio Conceição. No final do campeonato, faltando 2 rodadas para o final, o Deportivo dependia de si para ganhar o título, mas muitos ficaram com o trauma de 94, mas dessa vez eles conseguiram conquistar o campeonato.
e fecharam com 21 vitórias, 6 empates e 11 derrotas. Terminou a 5 pontos à frente do Barcelona. Saindo da Espanha e agora indo para a terra da rainha, a Inglaterra, lar do campeonato mais disputado do mundo, que é o campeonato inglês ou a Premier League, em que geralmente os times que fazem parte do Big Six disputam o título, como Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Arsenal e Tottenham. Mas mesmo no campeonato mais disputado do mundo, a zebra ataca. Leicester City, campeão, 2015 e 2016. Para muitos, esse foi a maior zebra da história do futebol. E essa conquista parece até roteiro de filme. O Leicester sempre foi um clube tradicional na Inglaterra, mas nunca obteve grandes conquistas. Até que em agosto de 2010, um bilionário tailandês com o nome pronunciável que está aparecendo na tela agora, dono da famosa rede King Duty Free, comprou o clube do Leicester, porque na década de 90 ele viu um jogo do Leicester quando estava na segunda divisão e simplesmente se apaixonou pelo clube, então decidiu comprar o clube e investir nele. Foi o primeiro com o estádio, que agora chama-se King Power Stadium, e também na infraestrutura do clube. Em 2014 o clube conseguiu ter acesso à Premier League, vencendo a segunda divisão, que é a Championship, com rodadas de antecipação, e com isso investiu mais no clube, mas acabou virando um drama para conseguir ficar na primeira divisão, quase um filme de terror. Faltando 7 rodadas para o fim do campeonato, estava na última colocação, mas nessa última rodada o time venceu todos os jogos e conseguiu escapar do rebaixamento, e os fãs festejaram isso como se fosse um título. Mas mal sabiam eles o que iria vir na próxima temporada. E esse feito acabou chamado de The Great Escape. Por causa do sufoco da última temporada, o clube decidiu mudar muitas coisas, mudança radicais. E com isso trouxeram um técnico italiano, Claudio Ranieri. Só que muitos acharam muito arriscado e até chamaram o técnico de ultrapassado, porque não teve grandes trabalhos em sua carreira até aquela temporada. Investiram em 9 jogadores, como um desconhecido assim naquela época, N'Golo Kanté, Riyad Mahrez, também desconhecido naquela época, e Christian Fuchs, entre outros. O time foi montado com várias peças que foram fundamentais para a conquista do título, como o goleiro Kasper Schmeichel, que é o filho do grande goleiro, lendário goleiro Peter Schmeichel, Wes Morgan, que era o capitão daquele time, Christian Fuchs e Robert Huth, que ajudaram no sistema defensivo. N'Golo Kanté e Mark Albrighton, como também um cara chamado Danny Drinkwater. E no ataque tinha o letal Riyad Mahrez e o mais importante, Jamie Vardy, que foi o artilheiro do time. O começo do campeonato foi muito bom para o time, em que ficaram a 10 jogos sem perder. Mas no meio do campeonato eles deram uma oscilada, chegaram a perder a liderança. Mas na parte final do campeonato o time de Leicester começou a vencer. E com isso foi até o final. Mas as rodadas finais eles conseguiram o título com antecipação quando o Tottenham, No, God, please, no! que estava na vice-liderança, acabou empatando com o Chelsea, e com isso a história foi feita. O Leicester foi campeão com 23 vitórias, 12 empates e apenas 3 derrotas, com 68 gols marcados e 36 sofridos. E fechou o campeonato com 81 pontos conquistados, 10 na frente do Tottenham, que foi o vice-líder. É burro! E para muitos, esse foi o maior feito de um clube médio, grande, Premier League, que é um campeonato super difícil. E até hoje, muitos consideram a maior zebra da história do futebol mundial. Nessa era do futebol moderno, essa sim foi considerada a maior zebra de todos os tempos. Meu Deus! Agora falando sobre competições continentais, como a Liga dos Campeões, mas no formato atual que começou em 92. Ou seja, a Liga dos Campeões é a competição de clubes mais prestigiados da Europa e do mundo, onde os principais clubes da Europa jogam, e com isso também os grandes jogadores do mundo acabam jogando essa competição. E geralmente quem ganha são os mais conhecidos, Real Madrid, Barcelona, Bayern de Munique, Manchester United, Liverpool, Inter de Milão, Milan, entre outros. Mas também, mesmo na competição mais disputada, mais prestigiada de clubes da Europa, a zebra também ataca. Primeiro caso, Olympique de Marseille, 1992-1993. Muitos acham que o PSG é o principal time da França. Filho rude. Mas isso começou nos últimos anos. Na década de 90, tinha um outro time que estava em alta, e foi, até hoje, o único time francês a conquistar o orelhudo. Foi o Olympique de Marseille. Muitos jogadores que fizeram parte daquele elenco foram a base do time campeão do mundo de 98, como o goleiro Fabien Barthez, Desailly e Didier Deschamps. Além deles, tinham outros nomes que foram destaque na campanha do título, como o alemão Rudi Völler, que é o atual campeão do mundo com a Alemanha, e o atacante croata Alen Boksic, que foi o artilheiro do time. Muitos não apontavam que o Marseille iria chegar longe, mas aos poucos foram passando de fase em fase e chegaram na final,
mas iria enfrentar o poderoso Milan de Fabio Capello. E o gol do título foi marcado por um herói improvável, o francês Basile Boli, que era zagueiro do time, e com isso deu título aos franceses. 2 anos antes, em 91, Marselha perdeu a final para a Estrela Vermelha da Sérvia, que na época era Iugoslávia, com um torneio chamado de Taça dos Clubes Campeões Europeus. E 2 anos depois, eles conseguiram, finalmente chegaram à glória. Borussia Dortmund, 1996-1997. Na Alemanha, o Bayern de Munique possui uma grande hegemonia e sempre acaba disputando o título da Liga dos Campeões. Mas, às vezes, o Borussia da massa também entra muito forte na competição. E em 97 não foi diferente. Comandados pelo alemão Ottmar Hitzfeld, em que naquele elenco tinham grandes nomes, como os alemães Stefan Klos, Michael Zorc e Stefan Reuter, e o brasileiro Júlio César e o português Paulo Souza. O time de Dortmund chegou à final, iria enfrentar a atual campeã Juventus, de Marcelo Lippi, Zidane, Del Piero e Deschamps, onde eram os favoritos a confirmar o título e serem bicampeões, mas o Borussia tinha outros planos e com isso venceu a partida por 3-1 e enfim ficaram com o título, que foi o primeiro título do clube continental. E também consagrou o trabalho de Hitzfeld, também foi campeão alemão com o time um ano antes, quebrando a hegemonia do Bayern de Munique. Porto, 2003-2004. Geralmente os clubes portugueses disputam a Liga dos Campeões, mas na maioria das vezes não conseguem ir muito longe. Mas o time do Porto, temporada 2003-2004, simplesmente fez história em uma final totalmente improvável. Embalados com a conquista da Tríplice Coroa da temporada passada, que foi o Campeonato Português, Taça de Portugal e a Europa League, o time comandado pelo Special One José Mourinho, Sim, I'm a special one. e com nome de destaque como o goleiro Vitor Bahia, Coxinha, Deco, Derlei, Maniche e o brasileiro Carlos Alberto, conseguiram chegar na final. Mas quem foi o adversário do Porto? O Real Madrid? O Milan? Juventus? Bayern de Munique? Esses grandes aí? Não! Quem foi? Não sei. Na verdade, o adversário da final foi o Mônaco. Uma final simplesmente improvável que ninguém apostou que iria acontecer. O Porto, no caminho da final, eliminou o poderoso Manchester United em pleno Old Trafford, estádio do United. Mas o Mônaco conseguiu fazer algo mais heróico ainda, que eliminou de virada o elenco galáctico do Real Madrid. E com isso passaram para a final. No final, o time português acabou conquistando o título ao derrotar o time francês por 3-0. Mas tanto um quanto o outro fizeram história e foi a final da zebra. A Eurocopa é a principal competição de seleções da Europa e a segunda mais prestigiada do mundo, apenas atrás da Copa do Mundo. E geralmente as grandes seleções europeias brigam pelo título, como a Alemanha, Espanha, França, Holanda, Itália, Portugal, entre outros. Mas também nessas competições a zebra também ataca e conseguiu desbancar os gigantes europeus. Dinamarca, 1992. Na década de 80, a seleção da Dinamarca é conhecida como Dinamáquina e teve boa campanha na Copa de 86, mas a seleção não conseguiu se classificar para a Euro de 92. Que merda, hein? Onde a Iugoslávia ficou na frente dela nas eliminatórias. Mas, por causa da guerra civil que ocorreu lá, a seleção iugoslava decidiu abandonar a competição. E com isso, no lugar ficou a primeira Dinamarca, que caiu um grupo, digamos, bem um pouquinho difícil, né? Só Suécia, Inglaterra e França. Eita, pô. Em que muitos apontavam que a Dinamarca nem iria passar para as fases de mata-mata. Comandados pelo técnico Richard Nielsen e sem o principal jogador Michael Laudrup, aquele time teve grandes destaques como Brian Laudrup, irmão de Michael, Kim Vilfort, Henrik Larsen e o grande goleiro que foi o destaque daquele time, Peter Schmeichel. Muitos apontavam que a Dinamarca nem iria passar para a fase eliminatória, mas a Dinamarca conseguiu passar para a próxima fase, onde empataram com a Inglaterra, perderam para a Suécia e ganharam da poderosíssima França. E a Dinamarca iria enfrentar a atual campeã, que era a seleção da Holanda, com a base do time que foi campeão em 88. E após o empate em 2-2, acabou levando para a decisão dos pênaltis, onde Schmeichel brilhou ao defender o pênalti de Van Basten. E com isso a seleção dinamarquesa estava na final, mas iriam enfrentar simplesmente a atual campeã do mundo, a temível Alemanha. O time alemão era o grande favorito, mas o que se viu em campo não foi nada disso. E com isso a Dinamarca conseguiu ganhar a partida por 2-0. E com isso eles fizeram história, conquistar um título de expressão, o primeiro título de expressão da seleção dinamarquesa, e acabou sendo uma grande zebra naquela época. Grécia, 2004. Até o ano 2004, a grande zebra era a Dinamarca da competição. E ao começar a edição de 2004, Portugal, que foi país sede, era uma das favoritas, assim como França, Holanda, Espanha, até mesmo a República Tcheca. Mas e a Grécia? Ela era a favorita? Claro que não! As competições em que a Grécia participou acabou passando vergonha. Até que um cara chegou para mudar tudo isso. O alemão Otto Rehhagel, que fez história também ao desafiar os gigantes da Alemanha,
acabou assumindo o comando técnico da seleção grega e acabou inspirando o seu time a buscar resultados improváveis. Isso aconteceu logo na estreia, justamente contra a seleção anfitriã, que venceu a partida por 2-1. E na segunda partida, arrancou um empate com a Espanha, mas acabou perdendo para a Rússia. Mas mesmo assim, conseguiu a sua classificação para os mata-matas. Mas nas quartas de final, a Grécia iria enfrentar a seleção francesa de Zinedine Zidane, Thierry Henry, Barthez e Trezeguet, onde muitos apontavam uma vitória fácil da França. Mas não foi nada disso, e a Grécia venceu a partida com um gol de cabeça de Caristeias. Ele seria simplesmente o grande destaque daquela seleção. Caraca. Na semifinal, iria enfrentar a República Tcheca de Petr Cech, onde também os tchecos eram favoritos, mas os gregos conseguiram uma vitória épica na prorrogação. Os acréscimos da partida com um gol do zagueiro Delas, outro grande destaque daquela seleção. Porra! A final foi igual à primeira partida, que foi Grécia contra Portugal, no estádio José Alvalade, onde Portugal era o grande favorito, onde tinha um grande time como Deco, Maniche, Pauleta, Luís Figo e o jovem Cristiano Ronaldo, e comandados pelo brasileiro Luís Felipe Scolari ou Felipão. Mas do outro lado tinha o time grego que queria fazer história. O que parecia ser uma tarde de festa em Portugal se transformou em um pesadelo e tristeza, quando Caristeias subiu mais alto que a defesa lusitana e marcou o gol que seria do título da Grécia. E cada vez mais os minutos passavam e a apreensão em Portugal começava a crescer cada vez mais, até que o juiz apita o final da partida e com isso a história estava feita. Um time pequeno que não tinha tradição do futebol conseguiu fazer o impossível ao vencer um grande título de expressão contra o anfitrião, que era Portugal. Nossa! Com certeza existem outros casos de zebras que ocorreram no futebol mundial, como aqueles times que ninguém dava fé que poderia ir longe na competição e conseguiram fazer isso. Mas eu quis focar especificamente nesses casos times que conseguiram ganhar títulos e que fizeram história. E quem sabe no futuro possa surgir outros casos também. Não sei, só o tempo dirá. Será? E é por isso que o futebol é o esporte mais popular do mundo. E o mais bonito também, na minha opinião. Porque mesmo o time sendo grande, favorito, não é garantia de vitória 100%. E é por isso que aqueles fãs que torcem para esses times que fizeram história sempre acreditaram e que sempre estavam presentes e que sempre sonharam em que seu time poderia alcançar a glória, a ter um gosto de sucesso. E é por isso que cada vez mais vários fãs ao redor do mundo acabam gostando do futebol.